O vereador Felipe Alves, do União Brasil, apresentou hoje na Câmara de Natal um projeto de lei para proibir o ensino da linguagem neutra nas escolas públicas e privadas aqui do município de Natal. O vereador quer proibir não só o ensino, mas o uso, nem que seja eventual, da linguagem neutra nas escolas. E também a proibição do uso da linguagem neutra nos concursos públicos realizados aqui na cidade. A proposta foi apresentada hoje, deve ir a plenário nos próximos dias, e a gente vai ter o posicionamento da Câmara Municipal de Natal. A linguagem neutra, para quem não conhece, é aquele movimento para integrar, né, fazer com que pessoas que não se identificam com nenhum gênero não se sintam discriminadas com a língua. Então, o plural de palavras não seria masculino, né, como todos, e sim todos. A turma quer reinventar a gramática. Neutraliza aí a língua. Cristiano só uma questão, acho que o município aqui da Grande Natal... Extremóis. Foi Extremóis, né? Extremóis já aprovou a lei. E não... isso não é coisa de Natal não, viu? Vários outros municípios, várias câmaras. Na Assembleia também tem uns 2 ou 3 projetos nesse sentido. Tem nesse sentido. E assim, eu não é nenhuma questão a orientação sexual de ninguém, nada, absolutamente. Para deixar bem claro, porque às vezes a gente faz um comentário aqui, as pessoas, Renato, é isso, não sei o quê. Não existe zero. Mas eu sou um amante da língua portuguesa. É uma questão de respeitar a língua portuguesa. Você não pode modificar uma língua milenar, uma história de uma língua, simplesmente de fora para dentro. A língua, ela vai mudando à medida que as pessoas mesmo no seu cotidiano, no seu dia a dia, vão inserindo novas palavras, estrangeirismos, anglicismos, galicismos, e a língua é viva. E mas quem sabe no futuro a gente não pode ter, né? Mas precisa ser um fenômeno que seja realmente abarcado pela sociedade e não imposto por um movimento específico. Precisa ser algo realmente que surja do... Ou que tenha lógica no sentido da gramática. Por exemplo, a gente teve uma reforma 13 anos atrás da língua portuguesa. Com os países, claro. Com Moçambique, não, e tinha uma lógica. Portugal, e tinha uma lógica no sentido da gramatical e da morfologia das palavras. Criar é diferente. Uma lei para o que já existe lei. É obrigatório o ensino de português nas escolas. O português não contempla esse dialeto que essa turma quer colocar. A gente fala lembrar, não é dialeto de homossexual, LGBT, é o dialeto dessa militância. Não é todo homossexual que é a favor disso, não. Ele não luta por isso. A maioria, inclusive, não é. Pois é, então tem que haver o respeito. Professores de gramática, de língua portuguesa, explicam que, por exemplo, o todos, ele já é uma palavra neutra, né? Pela origem da língua, o todos é o neutro, e coincidentemente é o mesmo do masculino. Convencionou-se em algum momento que fosse assim. Tiago, não é convencionou. Não, virou regra, mas lá atrás foi uma convenção. Né, de que o todos no masculino representava o todo. Não é, a questão não é essa. A gente acha que é, mas não é. O todos é o neutro. E aí na construção da linguagem, o masculino também é todos. Não é que se convencionou, vamos escolher o para ser neutro. Não, escolhe o masculino. Não é isso. Isso, na verdade, não é essa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso é um passo para várias coisas que não são produtivas socialmente. Né? Primeiro você está... Vou usar a palavra que o jornalistazinho, a turma da Lacrosfera adora gritar. Como é? Desajuda. Faz as pessoas desaprenderem. Desajuda, acho que fica mais legal. Mas você está atrapalhando o aprendizado da língua portuguesa quando você quer introduzir isso na escola. Primeiro, se a pessoa quer usar um pronome neutro no grupo dela, primeiro ela tem que entender que a língua portuguesa usa um pronome que já está lá. Aí depois tudo bem, você pode usar se você quiser. Eu acho que se faz uma confusão também nesse assunto. O que é que acontece? Tem que se preservar o ensino da gramática, porque esse é o ensino da língua portuguesa. Não precisaria você criar uma lei para garantir isso, né? Dentro de toda essa discussão, o que me preocupa muito e me assusta é você ver as redes sociais, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte usar pronome neutro. OAB usar pronome neutro. Meu amigo, isso não é língua portuguesa e nem vai ser. Né? Se você tem um veículo que ele representa a instituição pública, né, que tem todas as suas regras para cumprir, você respeite primeiro o cidadão, porque o cidadão quer falar português.
Né? Então você não vai impor essa questão do pronome neutro, como o Renato citou, de baixo para cima, de cima para baixo. Não, de cima para baixo. De baixo para cima é normal. Exatamente, de baixo para cima é quando a língua, assim, todo mundo começou a falar isso. Eu posso citar um exemplo. No passado, se achava que o coração era o centro da humanidade. Era o centro do corpo humano. Era o centro do corpo humano. Então, várias palavras na língua portuguesa surgiram disso, como coragem, covardia, acórdão, com a questão do core do coração, né, do coração. Até que aí eu estudando isso e brincando lá com minha família, que assim, a gente adora a questão de poesia, tem vários poetas na família, aí vamos escrever, vamos ver quem escreve um aforismo, uma frase que representa esse momento. Aí eu sapeco, eu sei de cor o que quer meu coração. Então, tudo sai de baixo para cima. Quando você quer impor, por exemplo, o movimento, e Rebolo está aqui, bom representando, e esse debate é muito importante que Rebolo esteja aqui no comando da bancada, é uma questão dos negros, de algumas palavras que hoje não é tão bem aceita como no passado. Eu tenho uma restrição, tá na língua portuguesa, e notadamente muito depende da forma com que a pessoa diz certas palavras. Não é o problema, você pode trocar a palavra, exatamente. Não é muito da forma. Por exemplo, minha esposa é negra, né? O pai branco, a mãe negra, os avós são negros. Ela foi numa loja de imóveis em Natal e perguntou um preço de um criado mudo. Aí chegou uma outra cliente dizendo: você não pode falar criado mudo. Criado mudo é uma palavra que remete à escravidão, tem a origem e tal. Gente, eu sei, tudo bem, mas olha, você não pode querer regular uma palavra que faz parte da história da língua portuguesa. Deixa eu só Isso falar depende muito. Isso depende muito da forma como você se relaciona com aquela palavra, com o interlocutor. Isso tem muito a ver com a questão da intenção daquilo que você está querendo dizer. E se não gosta, troca a palavra, né? Agora, o que eu quero comentar só é o seguinte: eu acho que é feita uma confusão. Eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram. Eu acho que o que tem que ser ensinado na escola é a norma culta. Claro, ninguém duvida disso. Assim como nos documentos oficiais, nas manifestações de entidades, de órgão público. A língua a ser utilizada é a língua portuguesa norma culta, isso aí não há dúvida. Agora, isso é diferente de você apresentar ao estudante variações linguísticas. Você tem que apresentar, sim, ao estudante as manifestações inúmeras da língua. Vamos lembrar, inclusive, das aulas de português lá atrás, em que a gente estudava regionalismos, a gente estudava variações linguísticas, movimentos da língua, inclusive movimentos... Sotaques. Eu esqueci agora um livro que aborda isso muito claramente. Inclusive, tinha um personagem que queria mudar a língua portuguesa, remetendo ao tupi-guarani. São movimentos da língua. E isso o estudante tem que ter conhecimento dos movimentos que existem. Sim. Mas isso é diferente. Eu tô vendo alguns projetos de lei nesse sentido de quererem proibir que até isso o estudante seja apresentado. Não. Eu concordo que o que tem que ser lecionado e ensinado é a norma culta. Mas a apresentação das variações linguísticas, isso aí é normal e é bom e salutar que aconteça. Rebolo, quem tá mandando um abraço é Getúlio Batista, né, presidente do PTB, manda um abraço, tá dizendo, ele cita aqui que é um absurdo querer mudar a língua portuguesa. Mas eu gosto de uma música do Renato Russo em relação a isso, né, que ele fala de meninos e meninas, que ele fala assim: eu canto em português errado porque eu acho que o imperfeito não participa do passado. Eu adoro isso pra dizer, eu acho que a pessoa, se eu quiser falar errado, eu vou falar errado. Exatamente. Se alguém quiser falar todos, ele pode falar. Exatamente. O problema é a gente encontrar isso em órgãos públicos, em escola, em comércio, em algumas situações, olha. E eu sou sobrinho de um senador que brigou muito e lutou muito pela língua portuguesa. Meu tio, por exemplo, criticava a questão desses estrangeirismos exagerados. Por exemplo, você pode fazer entrega a domicílio e em vez de delivery. Por que usar a palavra em inglês? Mas isso se tornou tão usual e veio sim de baixo para cima. O problema é quando você quer impor. Por exemplo, a maioria do público LGBT
Quais são as outras letras que eu sempre que vão QIA+, aumentando? LGBTQIAP+. Pronto, obrigado, Rebolo, por você ter. Eu sempre esqueço alguma coisa. Desse público, a maioria desse público não usa essa linguagem. Não usa essa linguagem. E no dia Deixa que eu vier a usar, sei lá quando e tudo, aí tudo bem. Eu preciso só pontuar rapidinho que eu ia deixar a concluir linha rapidinho, viva. Cris. Eu acho que esse tipo de coisa, de ficar querendo impor essa linguagem, né, esse patrulhamento de chamar de criado mudo, me preocupa que com o avanço disso, começar a julgar pessoas fora do que elas têm que ser julgadas. Patrulhar palavras. A gente tem um patrulhamento de opinião hoje que avança e vai ter um momento de patrulhar a palavra. Eu já falei isso aqui. A pessoa usar criado mudo não significa que ela seja racista. Exatamente. Você pode até explicar, pessoal, você sabe a origem dessa palavra? Exatamente. Mude. Se for o caso, que eu troque. É diferente. Agora, dizer que a pessoa é racista por isso, ou não. dizer que é homofóbico porque não quer usar todos. Porque eu já escutei gente. Mas você não, tem aí que usar. já é... Você não está me respeitando, você não está usando o pronome neutro. É isso que a gente... extremo. Exatamente.